geladeiras, máquinas de lavar, smartphones, notebook, tudo isso sendo leiloados por lances iniciais que podem chegar até 60% de desconto. E acredite, para quem gosta e acompanha a questão de celulares mais modernos, tem Samsung A7 sendo leiloados abaixo de R$500 e até fogão Atlas, que é muito bom, de 5 bocas por menos de R$900. Então, se você está acompanhando os noticiários, com certeza você se esbarrou nessa notícia recente. Manchete: a Casas Bahia colocando diversas e centenas de seus produtos em leilões eletrônicos, como lá na unidade de Jundiaí, São Paulo. Então veja, para o consumidor comum, isso parece ser uma grande liquidação do estoque ou uma queima de saldo, de certa forma bastante atrativa. Mas para quem analisa o mercado de investimentos, esse grande leilão aí de produtos está sendo apenas a ponta do iceberg. Ou seja, sintomas visíveis que está acontecendo um grande incêndio nos bastidores da empresa. E isso é fato, não tem como negar. E olhando aqui o site do Investidor 10, percebemos que a cotação está despencando, está chegando a 0,39. Então uma variação aí de aqui aproximadamente aqui, ó, menos 87,58%, tá? Então o gráfico histórico, né, demonstra como as ações saíram de dezenas de reais no passado para tornarem um grande prejuízo, considerando na data de hoje, tá? Então aqui tem até uma mensagem no site do próprio Investidor 10, né, que a empresa está passando por uma recuperação judicial. E se a gente olha aqui também, descendo um pouco mais, ó, a margem líquida, né, das Casas Bahia está no negativo, em menos 44,42%. Aí você deve estar se perguntando o porquê que as Casas Bahia chegou a esse ponto. E, meu povo, assim, isso é uma resposta simples e dura. Essa grande varejista, ela protocolou a solicitação de recuperação judicial com a dívida declarada de 17,3 bilhões de reais. Isso muito em virtude dos 28 mil credores. Pessoal, quando a gente olha historicamente, olhando para o passado, né, a gente percebe que o estrago é ainda maior. Até porque cujas as ações elas valeram dezenas de reais no passado, anos atrás, e hoje elas estão sendo negociadas na casa dos centavos. Fechamos aí o dia aí com uma cotação valendo 0,39 centavos. Então assim, a diferença é absurda. E o motivo apontado num próprio pedido de reestruturação foi a alta da taxa Selic, que aí começou a partir do ano de 2021. Sim, historicamente a empresa ela depende, teoricamente, do crediário. Então, assim, isso equivale a 16% das vendas, que aí também está atrelada a bilhões em carteira. Com os juros mais elevados, consequentemente, a inadimplência ela também aumentou. Então, assim, para a empresa financiar todos os seus clientes e manter o estoque, assim, foi algo que disparou muito. E claro, a operação de risco sacada ali com os seus fornecedores, ele chegou a sufocar o caixa da empresa. Então assim, a gente precisa ser claro e franco na nossa análise, né? As Casas Bahia, ela não caiu num vácuo, assim. A gente tem que considerar o cenário político e econômico do Brasil, né, atualmente, e que isso, claro, com certeza pesou fortemente em tudo o que vem acontecendo. Então tivemos um período aí de inflação prolongada que acabou corroendo a renda das famílias brasileiras e potencializando e principalmente a quem tem um menor poder aquisitivo. E de certa forma, né, eles são a base ali dos clientes de varejo popular. A realidade é essa. E para conter essa inflação, o Banco Central ele faz uma jogada que ele eleva a taxa de juros, né? Pode ver que a Selic ela ainda está no momento de alta, porque faz com que o consumo ele freie um pouco, ele diminua o consumo, só que contrapartida ele encarece o financiamento de empresas que estão altamente alavancadas. Então tem uma gangorra aí que acontece, né? Então, para quem está investindo, por exemplo, eu fui lá, fiz um investimento no Tesouro Selic. Quanto mais alto a taxa Selic ela estiver, o retorno para o mundo dos investimentos vai ser melhor.
Só que o ruim é que a inflação ela também está tão em cima que tudo fica mais caro. Então, se você vai no mercado, você percebe que o preço está mais elevado. Então, assim, para quem está investindo, tem um retorno, só que é uma ilusão, assim, né? Porque você tá com um retorno legal, porque a taxa Selic está elevada, mas quando você tem que ir no mercado, fazer alguma compra, fazer algum financiamento, algum empréstimo, tudo isso também vai estar elevado. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? E para piorar a situação das Casas Bahias, a gente percebe que grandes concorrentes, e principalmente o ecossistema internacional, ela vem aumentando muito e está sendo muito eficiente. Então, grandes concorrentes como a Amazon, Mercado Livre, ela faz com que essa grande varejista, que é as Casas Bahias, ela comece a perder um pouco mais de espaço. Então isso também tem interferência, até porque ela tira o espaço diretamente e ela diminui a margem dos varejistas tradicionais, que têm lojas físicas. Então tudo isso está envelopado, principalmente devido à grande indecisão, tanto na parte política que vivemos hoje, como também na questão fiscal do nosso país, do Brasil. Então aqui é que chega a grande lição desse vídeo, para você que é investidor ou que você está pensando em construir um patrimônio sólido. Investir em ações é sim a única forma comprovada ao longo do tempo de você multiplicar o seu dinheiro de forma exponencial. Participar dos lucros da empresa, claro que é excelente. Porém, você não pode investir apenas por um ato de fé ou apenas por pura nostalgia. Não é porque a empresa ela é uma grande referência no setor varejista, né? Ela, se você olhar, ela está em todos os shoppings, ela fez parte da sua vida, fez parte da vida dos seus pais, dos seus avós, que essa empresa está imune ao colapso. Então, por isso que eu digo e repito, não é investir por investir, não é investir numa empresa que tem uma marca forte, tem um nome forte. Você precisa sim estudar para fazer o feijão com arroz, principalmente análises fundamentalistas de cada empresa que você investe. Mais uma vez, não é porque ela tem um nome forte no mercado que ela não vai ter problemas. Então, é muito importante você olhar nível de endividamento, fluxo de caixa, capacidade de pagar juros e, claro, modelo de negócio. Precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro, principalmente você. Você não pode investir apenas porque você viu lá que a ação ela ficou mais barata, caiu muito, você acha que é uma oportunidade. Não investir por isso. Então, meu povo, estudem que isso é o principal. Diversifiquem a sua carteira, até porque isso é importante, né? Você não colocar todo o seu capital em apenas um setor ou uma empresa e não invista antes sem entender o risco do setor que você vai colocar o seu dinheiro. Meu povo, se esse vídeo te trouxe clareza para mostrar o cenário atual que vive as Casas Bahias e ajudar, claro, a proteger o teu patrimônio, deixa teu like, se inscreve até para fortalecer o nosso canal e fazer que vídeos como esse cheguem a mais pessoas e você possa acompanhar mais conteúdos aqui no canal. E claro, eu gostaria de ver o teu comentário para saber se você tinha Casas Bahias na sua carteira de investimento ou se você é daquelas pessoas que corre longe aí do setor de varejo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.